projeto de Deus nos acontecimentos da história e ser fiel ao espírito de serviço que o Senhor pôs como atitude de vida. De pé, vamos receber o nosso presidente Padre Bando com o cântico de entrada de número 12. Com a presença de Cristo entre nós, temos certeza que o reino chegou. Tudo de novo renasce de Deus. Teu povo sente que tudo mudou. Esse é o reino chegando, a aurora nascendo e a fonte jorrando. Jesus está vivo no meio de nós. Jesus convoca e reúne no amor, faz enxergar o que o povo não vê, revela aos pobres seu grande valor, garante a vida a todos que crê. Esse é o reino chegando, a aurora nascendo e a fonte jorrando. Jesus está vivo no meio de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos deu de volta de Cristo. Irmãos e irmãs, para os que acreditam em Deus, a vida não termina com a morte. Antes, pelo contrário, ressurge com a morte, porque Cristo, morrendo e ressuscitando, nos garantiu a vida eterna. Reconheçamos-nos pecadores, para que com Ele nós morramos e na sua ressurreição tenhamos a vida em plenitude. Uma vez alcançada a graça do perdão, como fruto da sua misericórdia. O cântico do perdão é o número 349. Pelos pecados, erros passados, por divisão na tua igreja, ó Jesus. Senhor, piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade, piedade de nós. Senhor, piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade, piedade de nós. Quem não te aceita, quem te rejeita, pode não crer porque cristãos que vivem mal. Cristo, piedade, Cristo, piedade, Cristo, piedade, piedade de nós. Cristo, piedade, Cristo, piedade, Cristo, piedade, piedade de nós. Hoje se a vida é tão ferida, leve-se a culpa e diferença dos cristãos. Senhor, piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade, piedade de nós. Senhor, piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade, piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Oremos.
Ó Deus, que restaurais a natureza humana, dando-lhe uma dignidade ainda maior, considerai o mistério do vosso amor, conservando para sempre os dons da vossa graça, naqueles que renovastes pelo sacramento de uma nova vida. Suplicamos-vos que concedais o eterno descanso à alma de Valdo Costa Florentino, por quem celebramos a missa do 7º dia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Sentados para a liturgia da palavra. A palavra de Deus nos revela a história da salvação, o plano divino para a humanidade, cujo óbvio é a vinda de Jesus, o enviado do Pai. Ouça. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Paulo e seus companheiros embarcaram em Pafos e chegaram a Perge da Panfilha. João deixou-os e voltou para Jerusalém. Eles, porém, partindo-se de Perge, chegaram a Antioquia de Síria e, entrando na sinagoga em dia de sábado, sentaram-se. Depois da leitura da lei dos profetas, os chefes das sinagogas mandaram dizer-lhes: Irmãos, se vós tendes alguma palavra para encorajar o povo, podeis falar. Paulo levantou-se e fez um sinal com a mão e disse: Israelitas, e vós que temeis a Deus, escutai a Deus deste povo de Israel. Escolheu os nossos antepassados e fez deles um grande povo quando moravam como estrangeiros no Egito. De lá os tirou com um braço poderoso e durante mais ou menos 40 anos cercou-os de cuidados. No deserto destruiu 7 nações na terra de Canaã e passou para eles a posse do seu território. Por 450 anos aproximadamente. Depois disso, concedeu-lhes juízes até o profeta Samuel. Em seguida, eles pediram um rei e Deus concedeu-lhes Saul, filho de Cis, da tribo de Benjamim, que reinou durante 40 anos. Em seguida, Deus fez surgir Davi como rei e assim testemunhou o seu respeito. Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que vai fazer em tudo a minha vontade, conforme prometera da descendência de Davi. Deus fez surgir para Israel um Salvador, que é Jesus. Antes ele chegasse, João pregou um batismo de conversão para todo o povo de Israel. Estando para terminar sua missão, João declarou: Eu não sou aquele que pensais que eu seja, mas deve depois de mim vem aquele do qual nem mereço desamarrar as suas sandálias. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. A resposta é: O Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. O Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor, de geração em geração. Eu cantarei vossa verdade, porque disseste: o amor é garantido para sempre, e a vossa lealdade é tão firme como os céus. O Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Encontrei e escolhi a Davi, meu servidor. Eu o ungi para ser rei, com um óleo consagrado. Estará sempre com ele minha mão onipotente, e meu braço poderoso há de ser a sua força. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Não será surpreendido pela força do inimigo, nem o filho da maldade poderá prejudicá-lo. Diante deles esmagarei seus inimigos e agressores. Ferirei e abaterei todos aqueles que o odeiam. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor.
Minha verdade e meu amor estarão sempre com ele. Sua força e seu poder, por meu nome, crescerão. Ele então não o invocará. Ó Senhor, vós sois meu Pai, sois meu Deus, sois meu rochedo, onde encontro a salvação. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. De pé, para aclamar o Santo Evangelho, com o canto de número 77. A vossa palavra, Senhor, é sinal de interesse por nós. A vossa palavra, Senhor, é sinal de interesse por nós. Como um pai ao redor de sua mesa, revelando seus planos de amor. A vossa palavra, Senhor, é sinal de interesse por nós. A vossa palavra, Senhor, é sinal de interesse por nós. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior que aquele que o enviou. Se sabeis isso e o puserdes em prática, sereis felizes. Eu não falo de vós todos, eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está escrito no livro sagrado. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo isso antes de acontecer, a fim de que, quando acontecer, creias que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar um pouquinho. Irmãos, vós tendes alguma palavra para encorajar o povo? Podeis falar. Paulo, em nome de todos, depois de ter acontecido nele o processo da conversão, Paulo apega-se naquilo que é a sua própria formação, nas Sagradas Escrituras, formado na tradição judaica, portanto ele conhecia profundamente a lei e os profetas e dominava tintim por tintim, porque tinha sido bem formado, bem preparado nas Escrituras, sobretudo na tradição judaica. E então Paulo hoje faz como que apresenta uma lição moral, uma lição bíblica ou catequética de tudo aquilo que aconteceu com o povo de Israel. Israelitas, e vós que temeis a Deus, escutai. E então Paulo começa a fazer a narração da história do povo de Israel, como Deus, desde o começo, escolheu a Israel para ser o povo eleito, o povo preferido, o povo que morava como estrangeiro no Egito, é tirado do cativeiro do Egito pela mão de Moisés, a mando do próprio Deus. E então, durante vários anos, Deus caminha com o povo. Durante 400 anos o povo caminha peregrino pelo deserto até chegar à terra de Canaã. E vai preparando o próprio Deus, concedendo-lhes um rei que se chama Saul, filho de Cis, da tribo de Benjamim, que reinou durante 40 anos. Em seguida Deus faz surgir Davi, que foi escolhido com o próprio coração de Deus, com o óleo próprio de Deus, com a misericórdia do próprio de Deus. Escolhi a Davi, fiz surgir para Israel um Salvador, que é Jesus, porque da descendência de Davi nasceu Jesus. Portanto, Paulo
desde o cativeiro da Babilônia, desde o cativeiro do Egito, passando pelo deserto afora, vai preparando o povo, vai instruindo o povo, vai preparando o povo para que pudesse chegar até Jesus, pudesse receber Jesus. E Jesus foi preparado também por João Batista. O caminho de Jesus, a recepção de Jesus foi graças, primeiro, à fidelidade de Deus para com o seu povo, e em segundo lugar, graças ao sim de João Batista, que nos apresenta como o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Então, tendo chegado Jesus, ele se apresenta como, de facto, a porta das ovelhas. Ele se apresenta como aquela condição sem a qual ninguém vai para o céu. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou o pastor das ovelhas. Quem entrar por mim encontrará pastagem e viverá para sempre. E então aqueles homens que ouviram a sua palavra, que se deixaram seduzir e guiar por ela, e se deixaram envolver por ela, e agora se tornam também mensageiros dela, como diz São Paulo nesse texto, se fazem de facto aqueles que o testemunham, aqueles que o anunciam, aqueles que de facto hão de viver eternamente com ele. Mas para que eles pudessem deixar-se impregnar pela sua palavra, era preciso que o próprio Jesus desse testemunho de si, através das suas obras, e as obras que o denunciam como sendo o enviado do Pai. E por isso é que nesse texto que juntos acabamos de ouvir, tirado do Evangelho segundo João, capítulo 13, versículos 16 até o versículo 20, o próprio Jesus diz: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior do que aquele que o enviou. O que Jesus quer dizer são duas coisas fundamentais. Primeiro, que ele e o seu Pai são uma só coisa. Eu não sou maior do que Deus Pai, e Deus Pai não é maior do que eu. Somos iguais. Aliás, eu sou aquilo que sou na medida em que faço a vontade do meu Pai que me enviou. Portanto, em Jesus nós vemos duas naturezas, duas coisas. Uma natureza divina, como vindo do Pai, portanto igual ao Pai, consubstancial ao Pai, por ele todas as coisas foram feitas, a oração do nosso credo. E em segundo lugar, enquanto homem, Jesus é o enviado do Pai, e portanto, fazendo a vontade do Pai, ele está sendo fiel a Deus que o enviou, como mensageiro, como enviado. E ele, sendo homem igual a nós, menos no pecado, ele se une a nós para que na obediência nós nos comprometêssemos ou nos comprometamos com a sua palavra e o anunciemos. E enquanto nós o anunciamos, nós precisamos ser também um com ele, assim como ele é um com o Pai. Portanto, ao enviado cabe ser igual àquele que o enviou. E ele o será na medida em que for fiel àquele que o enviou. Nós, como enviados por Jesus e enviados de Jesus, temos de ser não outra coisa senão iguais a Jesus. O mestre não é maior, o discípulo não é maior que o mestre. Ao discípulo cabe ser igual ao seu mestre. Aí está a autenticidade da vida que nós devemos levar. Aí está a necessidade de cada um de nós pautar a sua vida sobre o alicerce fundado por Jesus Cristo, que é de facto a busca constante de fazer a sua vontade. Eu não falo de vocês todos. Jesus chama-nos a atenção para que todos nós tenhamos consciência de que nós não vamos agradar a muitos. Entre nós existem pessoas que nos acusam, pessoas que falam mal de nós. Jesus conhece aquele que ele escolheu, mas é preciso que se realize o que está na Escritura. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Jesus estava fazendo alusão aqui a Judas Iscariotes, aquele que o veio trair. E Jesus também nos quer advertir que na comunidade nós não podemos pretender. Hoje, quando vinha de Tubarão conversando, a dona Tonica me dizia assim: padre, nós não vamos agradar a todo mundo. E de fato é isso mesmo. Nós nunca pretendamos, nunca criemos ilusões
de que quando eu estou em frente da comunidade, quando eu estou em casa, quando eu estou no serviço, em todo e qualquer lugar onde quer que nós estejamos, nós nunca vamos agradar a todo mundo. Sempre haverá alguém que estará contra nós. Mas o facto de haver uma ou duas pessoas que estejam contra nós, não significa que nós deixemos a peteca cair. Deixemos a barra, desistamos de viver, desistamos de cumprir a nossa missão como pai, como mãe, como avô, como avó, desistamos da nossa missão como coordenadora dos ministros, como coordenadora do apostolado de oração, como coordenadora da catequese, como coordenadora dos coroinhas, que nós desistamos da nossa missão como coordenador de liturgia, Jairo. Nós precisamos levar a nossa missão até o fim, mesmo que enfrentarmos adversários, que desistamos da nossa missão de coordenador do dízimo. Não, Cláudia, nós não podemos desistir. Haja o que houver, faça o que fizer, nós precisamos levar a nossa missão até o fim. E, sobretudo, porque a missão que nós desempenhamos não é uma missão humana, é uma missão divina. Nós estamos fazendo um serviço, exercendo um ministério sagrado, que foi o próprio Jesus que nos confiou. Em verdade eu vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Assim, quando eu, como padre, chegando à pontinha das Laranjeiras, sou bem recebido, vocês estão recebendo em mim a pessoa de Jesus. Quando eu, padre, chego aqui na comunidade da Pontinha das Laranjeiras, vocês não me recebem, vocês não estão não recebendo eu, estão não recebendo a Jesus Cristo. Quando eu não receber a Jesus como aquele que em mim realiza o sacerdócio dele, que em mim ele fala, que em mim ele prega, que em mim ele anuncia a boa nova, que em mim ele administra os sacramentos, eu não estou não recebendo a Jesus, mas eu estou não recebendo a Deus que o enviou. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, existe uma cadeia, não prisão. Existe uma sequência, uma lógica de ideias que uma puxa pela outra. A outra não existe sem a primeira. Jesus não teria existido sem Deus, e eu não teria existido sem Jesus. E vocês não teriam existido sem mim, e eu não teria existido sem vocês. Quer dizer, entre nós há esse intercâmbio, esse mistério de comunhão. A minha razão de existir como sacerdote, deve-se à presença de cada um de vocês. Sem padre, não há celebração da Eucaristia. E sem a Assembleia, também não existe a celebração da Eucaristia. Juntos, nós fazemos a missa acontecer. A missa é o mistério de comunhão, é partilha e serviço, é vida e compromisso. E aí, cada um de nós exerce uma função específica. Eu, como padre, presido a celebração. Como leitor, concelebra, fazendo a leitura. E quem canta, e assim sucessivamente. É um momento em que todos nós nos devemos comprometer com o mistério que estamos a celebrar. Esse mistério se chama Paixão, Morte e Ressurreição de Jesus Cristo. Num único sacrifício, num único evento, nós rezamos pelos vivos, nós rezamos pelos defuntos, como o senhor Evaldo, e nós celebramos a vitória triunfal daqueles que já ressuscitaram. Então, toda a missa, em toda e qualquer missa, nós celebramos esses três eventos. Nós contemplamos essa dimensão da paixão de Jesus, que morre na cruz, da sua ressurreição na Páscoa, na vigília pascal, e depois o seu triunfo, a sua vitória lá no céu, a glorificação nossa lá no reino dos céus. Assim, no mesmo evento, nós celebramos a tristeza da morte de Cristo por causa do nosso pecado, e nós celebramos a vitória da vida sobre a morte por causa da ressurreição de Jesus, e nós celebramos
a nossa própria glorificação, porque Jesus Cristo subindo ao céu nos garante a vida eterna. Somos um com Cristo e em Cristo, com Cristo, nós somos um com Deus e em Deus. Vamos então juntos celebrar a nossa Eucaristia com muita fé, com confiança e esperança em Deus, consolando-nos uns aos outros de modo muito especial, às filhas, aos irmãos, parentes do Senhor Evaldo, por quem celebramos a missa do 7º dia, para que o Senhor, na sua infinita bondade, receba a alma deste irmão e lhe faça contemplar o seu rosto glorioso. Colocando-nos de pé, vamos agora fazer as nossas preces e a cada intenção respondamos: em vós esperamos, Senhor. Ajudai, Senhor, a Igreja a renovar sempre sua opção pelos pobres e pelos jovens. Em vós esperamos, Senhor. Cumulai de saúde e sabedoria o Papa, os bispos, sacerdotes e diáconos. Em vós esperamos, Senhor. Dai perseverança aos vocacionados, à vida religiosa e ao ministério ordenado. Em vós esperamos, Senhor. Ensinai-nos a ver os acontecimentos da vida com os olhos da fé. Em vós esperamos, Senhor. Concedei a paz e o descanso eterno aos que nos precederam na comunidade. Em vós esperamos, Senhor. Deus de ternura e bondade, escutai as nossas preces, não segundo a grandeza dos nossos pecados, mas segundo a vossa infinita misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O cântico do ofertório é o número 223. Nosso Deus fez um mundo tão perfeito, colocou em nosso peito a semente do amor. E por isso aqui somos seus convivas, reformamos hóstia viva nesta casa do Senhor. Vamos preparar a ceia, vamos repartir o pão. Quero ver a mesa cheia, docinada da salvação. Vamos preparar a ceia, vamos repartir o vinho. Quero ver a casa cheia de ternura e carinho. Orai, irmãs, e mostra que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Todo-Poderoso. Receba, Senhor, Hoje o nosso sacrifício, para a para nosso bem. Subam até vós, ó Deus, as nossas preces com estas oferendas para o sacrifício, a fim de que, purificados por vossa bondade, correspondamos cada vez melhor aos sacramentos do vosso amor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é justo e necessário nosso dever e salvação darmos graças sempre em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele continua a oferecer-se pela humanidade junto de vós, o nosso eterno intercessor. Imolado já não morre, e morto vive eternamente. Unidos à multidão dos anjos e todos os santos, transbordando de alegria pascal, nós vos aclamamos, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito quem vem em nome do Senhor. Na verdade, Pai, vós sois santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai vós estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão,
Dando graças, o partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. E proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando vós a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo no seu corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, com o Papa Francisco, com o nosso Bispo João Francisco e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos do vosso Filho, Evaldo Costa Florentino, por quem celebramos a missa do 7º dia, que chamaste deste mundo a vossa presença. Concedei-lhe que, tendo participado da morte de Cristo pelo batismo, participe igualmente da sua ressurreição. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos que partiram desta vida. Acolhei junto a vós, na luz da vossa face. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, de modo especial, os parentes de Florentino, a família Florentino, e dá-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, com os santos apóstolos, São Pedro e São Paulo, e todos que neste mundo vos serviram, a fim de os louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, rezemos: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrando-nos de todos os males, ó Pai, dê-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, e enquanto vem da esperança, aguardamos a vinda de Cristo, nosso Salvador. Vosso reino, poder, agora e para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixem-nos a paz, dou-vos a minha paz. Não lhes os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dá-lhe, Senhor, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno de igreja morada, mas dei uma palavra e serei salvo. Vamos formar 3 filas, uma fila aqui no meio, a outra daquele lado lá, e a terceira deste lado, para o momento da comunhão. O cântico de comunhão é o número 691. Recebemos, Senhor, tua presença sagrada, para confirmar teu amor. Faz-nos tua morada, sob um sincero louvor, própria semente
venham todos e renovem a esperança no Senhor. O Filho de Deus, o Pai, e o Espírito Santo, nessa vida dos ofertas, e venha nós sermos santos. Dai-nos, Jesus, teu poder, de-nos oásis em vida, deixa que compreendamos que esse é o sentido da vida. Desamarem as sandálias e descansem. Este chão é terra santa, irmãos meus. Venham, orem, comem, cantem, venham todos e renovem a esperança do Senhor. Ao virmos te receber, nós te pedimos, ó Cristo, fazer brilhar nosso ser e não encontro, Pai Santo, sem descuidar dos irmãos. Mil faces da tua face, faça que o coração sinta a força da caridade. Desamarem as sandálias e descansem. Este chão é terra santa, irmãos meus. Venham, orem, comem, cantem, venham todos e renovem a esperança no Senhor. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que pela ressurreição de Cristo nos renovais para a vida eterna, fazei frutificar em nós o sacramento pascal e infundir em nossos corações a fortaleza desse alimento salutar. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo, por intercessão de Nossa Senhora dos Navegantes, desça sobre vós e convosco permaneça para sempre. Amém. Consolados uns aos outros com as palavras na ressurreição de Jesus Cristo, nosso Senhor, nossa vida eterna, vamos em paz. Que Ele mesmo nos acompanhe. Aleluia, aleluia. Graças a Deus. Aleluia, aleluia. O canto final é o número 173. Os